E-book Monsenhor João, o fundador dos Arautos do Evangelho. Por Arautos do Evangelho. O carisma dos Arautos, de onde vem? Atuando em mais de 78 países, os Arautos do Evangelho levam diariamente sua missão evangelizadora para milhões de pessoas, em vários idiomas e com forte atuação na internet. Além do hábito característico, o qual pode ser considerado a marca registrada dessa associação internacional privada de fiéis de direito pontifício, outro ponto que chama a atenção é a beleza das suas igrejas, em estilo gótico, imponentes e muito harmoniosas, com riqueza de detalhes. Ao entrar na maior de suas basílicas, ou na menor de suas capelas, nota-se a mesma pulcritude e sublimidade, capaz de levar até os céticos ao deslumbramento. A impressão que se tem é a de estar em um templo construído há centenas de anos. No entanto, isso não corresponde à realidade, porque a mais antiga de suas igrejas ainda não completou 20 anos de existência. Por trás da disciplina e zelo apostólico de seus membros e da formosura das igrejas, existe uma causa, a qual está ligada a um homem enviado por Deus, Monsenhor João Scognamilho Cladias, cujo lema de vida é a instrução dada por Jesus aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a sua escolha foi a de fazer a evangelização através do belo. No início dos anos 2000, quando a propriedade onde está localizada a Basílica Nossa Senhora do Rosário em Caieiras, na Diocese de Bragança Paulista, foi doada aos arautos, estava-se diante do improvável. Era um terreno de topografia irregular, com uma grande quantidade de árvores ladeando uma imensa clareira, onde o antigo proprietário se dedicava à criação e domesticação de cavalos. O que iriam, pois, fazer naquele lugar? No entanto, onde os olhos comuns viam apenas grama, capim, pedras e mato, os olhos da fé viam um infinito de possibilidades. A basílica, a residência dos religiosos, a grande biblioteca, o centro de convenções e os encantadores jardins já existiam na alma de Monsenhor João, e concretizá-los era apenas uma questão de tempo. Hoje, em todo o seu esplendor, a basílica surpreende, encanta e, como dizem muitos ao conhecê-la, faz-nos sentir mais perto do céu. Nascido a 15 de agosto de 1939, Monsenhor João é formado em filosofia, teologia, psicologia e humanidades. Doutor em direito canônico e fundador de 3 instituições de direito pontifício, ele destaca-se por sua fé e determinação, e bem merece ser conhecido por todos os católicos pelo exemplo de vida, o qual reflete o poder da graça de Deus que lhe permitiu lutar contra muitas adversidades e transformar um ideal numa obra portentosa, na qual uma grande família de almas se dedica a levar adiante o anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Neste e-book, apresentamos pontos relevantes da história de Monsenhor João, para que você conheça mais de perto as raízes espirituais e o carisma dos arautos do Evangelho. Monsenhor João, o fundador dos Arautos do Evangelho. Um retorno no tempo. João Scognamilho Cladias nasceu em São Paulo no dia da solenidade da Assunção de Maria Santíssima aos céus, 15 de agosto de 1939. Filho do imigrante espanhol Antônio Cladias e de Dona Anita Scognamilho. Cladias italiana, recebeu o batismo a 15 de junho do ano seguinte, na Igreja São José do Ipiranga, próxima de sua residência. Único filho do casal, o pequeno João, além do afeto dos pais, recebeu deles um grande tesouro, a piedosa formação católica. As memórias desses ensinamentos são tão vívidas que ele cita como uma de suas mais preciosas recordações a de uma adoração ao Santíssimo Sacramento, na capela de Nossa Senhora das Dores, quando tinha apenas 5 anos.
Ele se recorda desse longínquo dia como a primeira vez que, de fato, encantou-se pelo mistério da Sagrada Eucaristia. Inexplicavelmente atraído por aquela hóstia, cujo significado ainda não conseguia compreender em sua pouca idade, sentiu um grande fascínio por aquele ambiente de sacralidade e recolhimento e teve certeza de estar na presença de Deus. Mais tarde ele contaria que, naquele momento, sentiu uma grande necessidade de ser bom, pois essa era a vontade de Deus. Nascia ali a devoção eucarística que o seguiria pela vida inteira. A crisma, realizada em 26 de janeiro de 1948, e a primeira comunhão, em 31 de outubro do mesmo ano, foram novos marcos na vida do pequeno João, o qual, muito cedo, ouviu em seu coração o chamado da providência e da Virgem Santíssima, o que fez dele um menino diferente dos outros da mesma idade. Mais atraído para as coisas de Deus do que para as brincadeiras de criança, ele, entretanto, não deixava de participar e de gostar delas, mas sabia que em tudo havia um propósito maior, até no brincar. A história de um outro menino. Antes de continuarmos narrando a trajetória de Monsenhor João, precisamos falar de outro menino, também nascido em São Paulo, bem antes dele, no dia 13 de dezembro de 1908, Plínio Correia de Oliveira. É importante fazermos esses parênteses, porque os dois tinham algumas características em comum. Eram meninos bem comportados, obedientes aos pais e tinham uma forte atração pela sacralidade, pelo ambiente da igreja e pelas coisas de Deus. Plínio, desde muito cedo, desenvolveu um íntimo relacionamento com o Sagrado Coração de Jesus e entendeu que a sua missão na vida estava ligada à preservação da pureza e dos valores da Igreja, o que o levou na juventude a presidir a Junta Arquidiocesana da Ação Católica e fundar a Ação Universitária Católica na Faculdade de Direito de São Paulo, além de uma importante atuação na imprensa católica, escrevendo para os jornais O Legionário, Catolicismo e Folha de São Paulo. Ele dedicaria boa parte de sua vida à formação espiritual de muitos jovens, ansiando fundar uma ordem religiosa com o objetivo de lutar por Deus e pela Igreja, fazendo com que essa fosse amada e venerada por toda a Serra. Há muitas pessoas que descobrem a sua vocação ou ouvem o chamado de Deus na juventude e até mesmo na vida adulta. Porém, também há aqueles escolhidos pela providência divina desde a sua infância, nutrindo em si um anseio diferente e desenvolvendo seus futuros ideais em torno da fé católica. Apesar de terem nascido com 3 décadas de distância temporal, esses pontos de semelhança os levariam em dado momento a partilharem os seus destinos e cumprirem suas vocações. Na base desse encontro estaria a profunda fé e intimidade de ambos com a Virgem Santíssima. De seu lado, o Dr. Plínio, líder católico que marcou o século XX de ponta a ponta, com o fulgor de sua fé e destemida militância em prol dos ideais da Santa Igreja, concebera, desde pequeno, a constituição de uma ordem religiosa de cavalaria, destinada a atuar junto da opinião pública para reformá-la. Em 1928, tendo ingressado no movimento católico como congregado mariano, ali reunira um núcleo de amigos, mas faltava-lhe um braço direito que, compartilhando suas cogitações, executasse plenamente seus desígnios. Anos mais tarde, em uma carta a Monsenhor João Clá, ele assim escreveu, relembrando as dificuldades daquele período de isolamento. Lembre-se daquela súplica que se cantava na congregação mariana, da pacem Domini in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnat pro nobis nisi tu, Deus noster, dai paz, Senhor, aos nossos dias, porque não há ninguém que lute por nós, a não ser vós, Deus nosso. Quantas e quantas vezes eu rezei nesse sentido, para Nossa Senhora me dar paz nos meus dias, porque não havia quem lutasse por mim, a não ser Deus noster, portanto, Nossa Senhora. Mais tarde, ela me deu um João,
grande lutador por mim. Dr. Plínio tornou-se o formador da mentalidade de Monsenhor João Clá e ainda robusteceu-o na perseverança das decisões abraçadas pelas atraentes influências dele. Foi pela lógica das maravilhosas exposições de Dr. Plínio, pela clareza de seu pensamento, assim como, e sobretudo, pelo agradável perfume de sua inocência que Monsenhor resolveu abandonar a tudo e a todos, para melhor servir a Deus, sob sua orientação e conselho. Junto àquele varão, passaram-se 40 anos de convívio com o sobrenatural, a nobreza de alma, a elevação de espírito, o zelo pela Igreja e pela sociedade, dentro de uma íntegra veneração por toda e qualquer hierarquia, ao que posse, em especial, uma quase adoração pelo papado. Um menino comum, mas com um diferencial: a fé. Ao analisarmos a infância de Monsenhor João, baseados em suas memórias, o qual sempre teve gosto em transmitir aos seus filhos espirituais, não encontramos quase nada que, em aparência, o diferenciasse muito dos meninos de sua época. Desde o primário até o término do colegial, Monsenhor João Clá sempre se distinguiu como o primeiro aluno da classe, demonstrando especial aptidão para a matemática e as artes, embora fosse também um excelente aluno em língua portuguesa, destacando-se de forma especial nas redações, o que já indicava o seu brilhante futuro como escritor e orador. Entretanto, eram as aulas de catecismo e as narrativas da história sagrada que faziam o seu encanto. Monsenhor via naquilo o sentido da vida e, algumas vezes, chegou a se questionar por que as aulas de religião não ocupavam um espaço maior na formação das crianças, já que forneciam um sentido prático à vida e à formação moral daqueles que se preparavam para trilhar seus caminhos nas mais diferentes áreas de atuação. Ele fez parte da Congregação Mariana e, no dia 23 de maio de 1956, a convite de um professor, ingressou na Ordem Terceira do Carmo, dos Padres Carmelitas da Antiga Observância, fato que marcaria indelevelmente a sua vida, mostrando a direção que ele deveria seguir. Terminando o colegial, o jovem João Clá entrou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, a tradicional faculdade do Largo São Francisco. Durante os estudos superiores, se destacou como um ativo líder universitário católico nos convulsionados anos que precederam a Revolução da Sorbonne, de maio de 1968. Inicialmente, vamos retomar alguns fatos marcantes dos primeiros anos de sua vida, momentos de contemplação. Uma das primeiras coisas das quais o pequeno João tomou consciência foi o amor de Maria Santíssima, e em diversas ocasiões ele narra esse entusiasmo que sempre teve em relação a ela. Conta que Dona Anita era uma mãe muito amorosa. No entanto, se isso fosse possível, ele poderia até desconfiar do amor dela, porém jamais desconfiaria do amor de Nossa Senhora. Trata-se de um dom gratuito que lhe foi atribuído pela graça desde a infância. Era um encanto de amor correspondido. Ele amava Nossa Senhora, mas o que mais se recorda era o modo como, desde que tomou consciência de si, sentia-se amado por ela. Uma certeza que o seguiria vida afora como eixo de sua existência e que o fortaleceria sobremaneira no cumprimento de sua missão de congregar almas para o aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo. Monsenhor João afirma que sempre teve muito presente o amor de Deus, mas que esse amor divino invariavelmente lhe chegou pelas vias do amor de Nossa Senhora. Sentir-se amado por ela era a maneira mais legítima de sentir-se amado, pertencente e completamente integrado à Santíssima Trindade. No primeiro volume de sua obra, Maria Santíssima, O Paraíso de Deus Revelado aos Homens, ele afirma que uma das primeiras dádivas de Nossa Senhora para consigo foi a de lhe conceder um espírito admirativo. Desde o início do uso da razão, ele nutriu um especial encanto pela harmonia do universo, isto é, pelo relacionamento ordenado entre os diferentes seres criados
enquanto reflexo da grande harmonia que deveria haver no paraíso terrestre. De modo particular, quando o menino sentia-se atraído pela majestosa harmonia do firmamento. Nas noites serenas da antiga São Paulo, pelos idos anos de 1945, quando não tinha mais que 6 anos de idade, recolhia-se em seu quarto nos fundos da casa, situada na Rua dos Sorocabanos, no bairro Ipiranga, em São Paulo, capital. Ao notar a luz apagada, seus pais julgavam que ele estivesse descansando. Entretanto, era frequente ser acometido por insônias. Esperava então que a calma reinasse na residência, para não preocupar os familiares, e se levantava da cama. Abria a janela e, sentando-se no parapeito, punha-se a contemplar a lua e o céu estrelado. A tímida iluminação da cidade não chegava a ofuscar o firmamento, ainda limpo de poluição. Assim, rompendo o intenso negrume, cintilavam estrelas em quantidade. Ao observá-las, ele pensava na enorme distância que separava a Terra daqueles astros, milhares de vezes maiores que o nosso planeta e dotados de luz própria. Tudo falava de mistério, ainda mais para uma criança. A silenciosa contemplação prolongava-se por 1, 2, 3 horas, e, no transcurso do tempo, as constelações mudavam de posição, alterando a configuração da abóbada celeste. Por ainda ignorar o movimento de rotação da Terra, o menino imaginava que as estrelas tivessem caminhado, o que o levava a exclamar: como elas se deslocam com vagar, com elegância! Quanto eu gostaria de estar numa delas! Depois perguntava-se impressionado: como funciona tudo isso? Como está ordenado? Que poder deve haver por trás do caminhar das estrelas? E cheio de contentamento concluía: como o universo é grande, como Deus é grande. Punha-se também o problema: onde estará o céu dos anjos e dos santos? Será que fica atrás das estrelas? Visitas inusitadas. Na vida de qualquer criança, receber visitas em casa é sempre uma ocasião de descontração e contentamento, principalmente a uma criança que não tem irmãos. Assim, estar com os primos supria em parte a falta de convivência com meninos da sua idade. Acontece que, entre as visitas que de tempos em tempos afluíam à residência da família Scognamiglio Clá Dias, algumas eram bem inusitadas, pois não vinham de outro bairro ou de outra cidade, mas de outro mundo, isso mesmo. Desde os 3 anos de idade, o pequeno João foi agraciado por Deus com visitas muito peculiares. 2 almas do purgatório que o visitavam diariamente. Esse episódio, sem dúvida, foi a maneira encontrada por Deus para preparar aquele menino para si a missão que lhe estava reservada e para a qual era fundamental ter o espírito aberto às realidades sobrenaturais. Monsenhor conta que desenvolveu o hábito de brincar embaixo da mesa da sala de jantar, e era nesse local que seus visitantes apareciam. Suas feições não eram completamente distintas, mas os seus olhos eram. Ele os descreve como olhos grandes, muito abertos e de pupilas dilatadas. Por diversas vezes, aqueles vultos também se pronunciavam verbalmente, convidando o menino a segui-los. Vem conosco, vem conosco. Como é natural a qualquer ser humano, a sua emoção básica nessas ocasiões era o medo, embora estivesse presente também, em menor grau, a curiosidade. Mesmo sem querer fazê-lo, sentia-se compelido a atender às vozes daquelas pessoas que seguiam pelos corredores da casa chamando-o e caminhava na direção delas, até as ver saindo por uma janela que sempre estava aberta. Ele então corria de volta para debaixo da mesa, numa tentativa de esconder-se delas. Esse fato se repetiu durante 3 anos. Só muito mais tarde, ao conhecer a doutrina sobre o purgatório, foi que ele atinou ser, provavelmente, almas necessitadas de oração e passou a rezar por elas. Começou a falar relativamente tarde e não saberia expressar para sua mãe o que estava acontecendo. Então guardou aquela experiência apenas para si, pois sabia que aquilo não era uma coisa normal.
Mas, para que esse fato ficasse bem patente e posteriormente no pleno uso da razão não viesse a ser confundido com fenômenos da imaginação, Deus lhe deu uma demonstração de que as aparições eram reais. Certo dia, quando já não mais via as aparições, entrou em casa e encontrou a mãe e a avó paterna abraçadas, chorando e gritando. Ao perguntar o que tinha acontecido, elas apontaram para uma parede fronteiriça e disseram que havia um fantasma horrível na parede. Ele sorriu por dentro e disse para si mesmo: se essas duas soubessem o que eu já vi aqui. Crisma e primeira comunhão. Eu sou um tabernáculo. Na época da infância de Monsenhor João, a crisma era feita cedo, antes da primeira comunhão, e foi no dia 26 de janeiro de 1948, antes de completar 9 anos de idade, que ele recebeu esse importante sacramento das mãos do arcebispo de São Paulo, na mesma igreja onde foi batizado, a matriz da paróquia São José do Ipiranga. Começava ali uma nova fase da sua vida espiritual. O relacionamento com São José, o esposo virginal de Maria, escolhido para cumprir a função de pai do Filho de Deus. Nessa mesma igreja, que se tornou tão cara a Monsenhor, ele faria a sua primeira confissão e receberia a primeira Eucaristia no dia 31 de outubro de 1948. O período do catecismo, preparação para a primeira comunhão, foi uma das fases mais abençoadas da vida dele, o tempo das mais doces expectativas. Ele esperava não apenas pelo auge da Eucaristia, mas também pelo dia especialíssimo de sua primeira confissão, quando poderia falar com Deus face a face, pois nunca duvidou que Deus estaria verdadeiramente presente no confessionário, na pessoa do sacerdote que o ouviria e, em nome de Deus, daria a absolvição de seus pecados. Monsenhor João relembra que, no instante em que o ministro ergueu a mão e, traçando o sinal da cruz, pronunciou a fórmula da absolvição, ele foi tomado por um extraordinário bem-estar interior e pela sensação de que sua alma estava completamente limpa, pronta para receber o Rei dos Reis. Saiu da igreja contentíssimo, mas muito vigilante, para que nenhuma falta, por menor que fosse, o levasse a comungar de forma menos digna no dia seguinte. Ele faz questão de lembrar que aquele foi um dos dias mais felizes de sua existência e que tudo dentro daquela igreja, cada detalhe, cada oração, cada nota musical, cada traço de sacralidade o fazia sentir-se na antecâmara do céu. Ao receber a sagrada partícula das mãos do sacerdote, ele exclamou interiormente: Deus está em mim, eu sou um tabernáculo. Sentiu-se tomado por um enlevo que o levou a passar o dia em silêncio, sem brincar ou fazer qualquer outra coisa, apenas usufruindo do convívio com Nosso Senhor. Somente ao cair da noite concordou em tirar os trajes especiais da primeira comunhão, e antes de se deitar, contemplou o terninho bonito, entendendo ter se vestido tão bem para homenagear Nosso Senhor, e que, para ele, daquele dia até o fim de sua vida, daria sempre o melhor. Delineou-se em seu espírito a existência da luta entre o bem e o mal. Uma das grandes falhas da pessoa boa é ignorar a existência do mal, expondo-se ao mundo com a inocente ilusão de que todos são bons. Com a proteção da Santíssima Virgem, o menino João foi tirado muito cedo dessa falsa ilusão sobre a bondade humana. Pouco a pouco, ele foi constatando que nem todos aqueles com os quais se relacionava tinham a alma aberta para as inocentes alegrias da virtude e do sobrenatural, que tanto o haviam atraído desde a primeira infância. Ao contrário, no convívio com alguns parentes, vizinhos e colegas, muitas vezes deparou-se com o gosto pela agitação, a brutalidade no trato, o ódio ao bem e à ordem. Entre as suas tristes lembranças dessa época está um fato ocorrido em 1953, algo que o marcou para o resto da vida e o ajudou a não perder de vista que, devido ao pecado original, o ser humano carrega em si
um indelével traço de maldade. Em alguns, esse traço é preponderante sobre tudo o que poderia haver de bom. Dessa forma, embora sempre procure encontrar o bem dentro de cada pessoa, ele não deixa de cogitar que o mal pode estar escondido nas sombras daquela alma. Foi o seguinte o fato se dado. João, então com 14 anos, caminhava pelas ruas do bairro do Ipiranga, quando se encontrou com um conhecido de apenas 7 anos de idade fumando. A cena feriu seu senso moral e ele disse indignado: "O que é isso? Você está fumando?" Em resposta, o menino se limitou a fazer um gesto de desafio com a fumaça que se desprendia do cigarro. Sua intenção foi chamá-lo à realidade. "Vou contar para o seu pai." Então, o pequeno pôs as mãos para trás, segurou o cigarro com a ponta acesa voltada para cima e, em seguida, avançou sobre ele com a intenção de queimar-lhe um dos olhos. Mal teve tempo de se esquivar e a brasa atingiu a pálpebra inferior de seu olho esquerdo. A maldade deliberada e agressiva daquela criança, somada a tudo o que já presenciara, levou-o a concluir com São João Evangelista: "O mundo todo jaz sob o poder do maligno." Em consequência, delineou-se em seu espírito a existência de uma luta entre o bem e o mal, uma contraposição entre esse mundo perdido e outro constituído por pessoas boas, que, embora ele não conhecesse, sabia existirem em alguma parte e nutria o desejo de as encontrar e a elas se unir. Ele já se tinha encontrado com Deus. Iniciava-se, pois, ali, a sua busca por outros que, como ele, fizessem deliberadamente e por uma disposição de espírito a irrevogável escolha pelo bem. Sobretudo, passou a sentir necessidade de encontrar alguém a lhe guiar nas veredas do bem, pois via, até mesmo em alguns membros do clero, um certo relaxamento não condizente com a função eclesial. O início da sua adolescência foi assim, marcado pelo choque do contato com a decadência moral e a vulgaridade já reinantes na sociedade daquela época. Ansiava por encontrar e poder viver de acordo com a harmonia que via nos astros celestes em sua meninice. Chegou a pensar em estudar medicina para poder ajudar a mitigar a dor das pessoas. Ainda não sabia na época que, amparado pela graça de Deus, se tornaria sim um médico, mas não afeito a curar as doenças do corpo. Cuidaria dos males da alma, que já afligiam e passariam a afligir ainda mais as pessoas, sobrepondo-se até mesmo às dores físicas, pois para a dor espiritual só há um remédio, o qual muitos se recusam a tomar: a religião. Um encontro místico. À medida que ia crescendo e amadurecendo, algo muito especial acontecia em seu interior. Embora se sentisse muito bem ao comungar e ao falar com Deus em suas constantes orações, ele sentia falta de uma pessoa real, em carne e osso, para o orientar e ensinar as coisas que ele ainda não sabia, e o conduzisse pelas veredas do bem. Tal pessoa existia, e ele simplesmente sabia disso, embora não soubesse onde e nem como iria encontrá-la. Mas tinha certeza de que esse ser, esse homem a quem se devotaria como a um pai, estava em seu caminho, e mais cedo ou mais tarde o iria ver fora das raias do seu pensamento. Todas as noites ele se ajoelhava aos pés da cama, às vezes chorando, e rezava 30, 40 ave-marias, pedindo a Nossa Senhora que colocasse esse bom homem em seu caminho. Então, algo singular passou a saber acontecer. À medida que ele rezava, a silhueta de um homem de grande estatura, usando hábito escuro e uma capa clara, se desenhava diante de seus olhos. A visão era meio embaçada, e ele não via os traços que distinguiam o rosto daquele homem, mas algo lhe dava a convicção de que em breve o encontraria, e que, quando isso acontecesse, reconheceria de alguma forma aquele seu benfeitor desconhecido. 2 anos se passaram com esse encontro místico e silencioso, se repetindo muitíssimas vezes, o encontro marcado pela providência. Quando estudava no Colégio Roosevelt,
participou de uma reunião com outros colegas na casa de um professor que, partindo da pergunta se o inferno existia ou não, juntou um grupo de rapazes e falou a todos eles sobre as belezas e a grandeza da Igreja Católica. O jovem João sentiu-se profundamente tocado e cheio de um novo arrebatamento pela Santa Igreja depois de tudo o que ouviu daquele professor. No dia seguinte fez uma confissão geral, recebeu a Sagrada Eucaristia e aprendeu a rezar o terço. Foi neste dia que tomou a resolução de comungar e recitar o rosário todos os dias de sua vida, costume que mantém até hoje. 2 meses depois, o professor o convidou para participar da novena a Nossa Senhora do Carmo. Ele aceitou de pronto, ainda sem saber que naquela igreja teria o grande encontro de sua vida. Era o dia 7 de julho de 1956 e a Igreja do Carmo estava apinhada de gente. Assim que entrou o cortejo, composto por 13 membros da Ordem Terceira do Carmo, vestidos com o hábito dessa ordem, os quais entravam 2 a 2, no fundo vinha um homem sozinho e João teve um sobressalto. Logo o reconheceu, sereno e imponente. Era o homem corpulento, cujo vulto contemplara durante suas orações. Aquele homem era Plínio Correia de Oliveira, o varão que iluminaria o seu caminho. Após a missa, o jovem, no fulgor dos seus 17 anos, foi oficialmente apresentado àquele senhor tão esperado, já sem o hábito da Ordem Terceira do Carmo, mas investido da mesma santa autoridade e do mesmo amor. Iniciava-se ali uma nova fase na vida espiritual daquele rapaz, o qual seria moldado por esse eminente pensador católico até o momento em que se tornaria o seu secretário pessoal, braço direito e mais tarde sucessor na realização do grande ideal de formar uma ordem religiosa aos moldes da antiga cavalaria, que preservasse a fé católica em todo o seu esplendor, defendendo a Santa Madre Igreja dos ataques externos e internos que, segundo inúmeras profecias, ela haveria de sofrer. Foi assim que nasceu, dos anseios de Dr. Plínio e da determinação de Monsenhor João, a obra dos Arautos do Evangelho, destinada a proclamar as glórias de Maria e a levar avante a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, lutando sempre pela preservação da fé, a descoberta de um mundo novo. Entre os anos de 1957 e 1960, como primícias dos feitos apostólicos que viria a desenvolver, Monsenhor João Clá ingressou na Congregação Mariana. Foi também admitido na Ordem Terceira do Carmo e incorporou-se às fileiras do movimento católico fundado pelo Dr. Plínio, tornando-se seu discípulo. Em seguida, dando complemento à entrega total de sua vida a Deus, consagrou-se como escravo de amor à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, pelas mãos de Dr. Plínio Correia de Oliveira. Em 1958, foi chamado a prestar o serviço militar na recém-criada 7ª Companhia de Guardas do Batalhão de Infantaria, número 25, de São Paulo. Ali se destacou pela disciplina, voz de comando e capacidade militar, o que lhe valeu ser agraciado com a Medalha Marechal Hermes da Fonseca, praça mais distinta entre os 208 conscritos incorporados naquele ano. Foi-lhe concedido diploma de menção honrosa, por ter relevado bom comportamento durante sua permanência nas fileiras do Exército, trabalhando em prol do nome da unidade e conseguindo, com seus esforços, o elevado conceito de que goza esta 7ª Companhia de Guardas. Sua grande descoberta foi a maneira perfeita de unir os ideais da fé com a retidão da disciplina militar, criando um modo de vida em comum que fosse em tudo agradável a Deus. O encanto de um chale lilás, Dona Lucília e a graça do convívio com uma alma santa. A boníssima mãe de Dr. Plínio, Dona Lucília Ribeiro dos Santos Correia de Oliveira, foi para Monsenhor, segundo sua própria expressão, o anjo da guarda, que o ajudou a compreender mais profundamente a infinita misericórdia do Sagrado Coração de Jesus. Para ele,
A personalidade de Dona Lucília, com sua bondade, simplicidade e profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, se desenhava pelo devotado amor que Dr. Plínio demonstrava sentir por ela e não fazia a menor questão de esconder. Era possível ver sua grandeza de alma refletida nos menores gestos de seu amoroso filho. Esse tão grande amor e intimíssimo relacionamento despertou no fiel discípulo o desejo de conhecer a nobre matrona mais de perto, e ele passou a aproveitar as menores ocasiões que tinha para estar em sua presença. De trato muito respeitoso, dentro de sua afetuosidade, Dona Lucília figurava para ele como o protótipo perfeito da mãe, e, estando com ela, ou estando com Dr. Plínio quando se referia a ela, fez com que ele também se sentisse um pouco seu filho. Essas ricas ocasiões de convívio forneceram material para que, mais tarde, ele escrevesse o belíssimo livro Dona Lucília, a biografia desta alma santa, cujo convívio fortaleceu ainda mais a fé e o crescimento espiritual de Monsenhor João, o qual pôde desempenhar o autêntico papel de filho mais novo durante os últimos anos da vida dela, antes de seu falecimento em 1968. Foram tiradas por Monsenhor as belíssimas fotografias de Dona Lucília com seu chale lilás, que se tornaram públicas e são apreciadas por muitas pessoas pela qualidade artística que retrata com fidelidade o estado de espírito da respeitável dama. As fotografias foram feitas no apartamento de Dona Lucília no dia 18 de março de 1968. No dia 22 de abril, ela completaria 92 anos. Pelo aspecto saudável de sua fisionomia, ninguém imaginava a partida dela pouco tempo depois daquele agradável dia em que posou, amistosa e simpática, para o ensaio fotográfico realizado por Monsenhor João. No entanto, um mês depois desses tão belos registros, que imortalizaram a fisionomia serena de Dona Lucília, seu estado de saúde agravou-se, e ela entrou na pátria celeste no dia 21 de abril, véspera de seu aniversário. O sonho de Plínio, a missão de João. A partir de 1975, a figura de Monsenhor João Clá adquiriu maior irradiação ao lado de Dr. Plínio. Tornou-se orientador de milhares de jovens de várias nacionalidades, fortalecendo-os na fé e incentivando-os a uma vida de santidade. Abriu numerosas casas de formação em diversos países, nas quais a vida de oração, o estudo e o cerimonial religioso aliavam-se ao apostolado missionário, sempre com uma nota muito saliente de disciplina e combatividade, herdadas de seu período de serviço militar. Tendo-se embebido do dom de sabedoria tão característico da espiritualidade de Dr. Plínio, Monsenhor transformou-se num perfeito discípulo, capaz de levar adiante a obra iniciada por seu mestre, modelo, regente e guia. Suas qualidades naturais e sobrenaturais, sua excelente atuação, ousadia e fidelidade levaram Dr. Plínio a considerá-lo como um filho perfeito, chegando em diversas circunstâncias a qualificá-lo de bastão de minha velhice, auxiliar de ouro, instrumento abençoado e até mesmo alter ego, outro eu. Em certa ocasião, Dr. Plínio escreveu: "Manda a justiça que eu diga, ninguém me deu tantas e tão grandes alegrias quanto você." Com a morte de Dr. Plínio, a 3 de outubro de 1995, Monsenhor João Clá enfrentou a ausência física daquela fundamental figura em sua vida. Porém, aumentou ainda mais a consonância com seus ideais, passando a realizar tudo aquilo que seu mestre idealizou. A plena entrega a Nossa Senhora. Quando solicitado a falar sobre si mesmo, reservado, Monsenhor João se limita a descrever-se como uma alma totalmente conquistada pelo amor de Maria Santíssima, sem nenhum merecimento de sua parte. Ele deixa claro que não é capaz de descrever com palavras humanas o que, por ação da graça,
viu e experimentou em suas relações com Nossa Senhora ao longo da vida, ao trilhar os caminhos pelos quais foi conduzido até os braços da mais terna e majestosa das mães, que o fez ouvir, dentro de si, os gemidos inefáveis do Espírito Santo que o marcariam para sempre. Desde o primeiro encontro com o Dr. Plínio na Igreja do Carmo, no longínquo ano de 1956, ele determinou-se a seguir em tudo as inspirações de Nossa Senhora, imitando de si o seu santíssimo exemplo de conter em si o Filho de Deus. Instado por Dr. Plínio a ler o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, e tomando a vida de seu mestre como exemplo, o jovem João decidiu entregar à Mãe de Deus o seu corpo e a sua alma, os seus bens interiores e exteriores, e até o valor de suas boas obras passadas, presentes e futuras. Escolheu para esse grande momento a solenidade da Anunciação, data indicada no tratado como a festa própria a essa devoção. Em fevereiro de 1957, iniciou a preparação de 4 semanas, aconselhada por São Luís, e no dia 25 de março fez a consagração à Virgem Santíssima. Relembra que a realizou em uma das casas da obra de Dr. Plínio, em São Paulo. Após a sua consagração, tornou-se cada vez mais unido a ela, procurando compreender e desenvolver a sua vontade, que é o mais cristalino reflexo da vontade de Deus. Viveu integralmente as recomendações do grande santo mariano, fazendo tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Desempenhando sua altíssima missão, sempre atento à voz do Espírito Santo, aplicou-se diligentemente aos estudos filosóficos e teológicos e mais tarde recebeu a ordem sacerdotal. Construiu belíssimas igrejas e fundou 3 instituições de direito pontifício: a Associação Privada de Fiéis Arautos do Evangelho, a Sociedade Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli e a Sociedade Feminina de Vida Apostólica Regina Virginum. É considerado pai espiritual da extensa família de almas constituída por fiéis que vivem de acordo com o seu carisma e o tomam como modelo, guia, pastor e insigne mestre. Mater Boni Concili. A importância de Genazzano na vida do Monsenhor João. O amor filial a Nossa Senhora e o próprio vínculo da sagrada escravidão já haviam deitado profundas raízes na alma do Monsenhor. Contudo, no decorrer do ano de 1967, uma nova iniciativa da graça marcaria de forma perene sua vida: o encontro com a Mãe do Bom Conselho. Em dezembro daquele ano, Dr. Plínio sofreu uma grave crise de diabetes, a qual culminou com uma intervenção cirúrgica de urgência no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Poucos meses antes de os sintomas da doença se manifestarem, chegara providencialmente às mãos dele um livro sobre a Mãe do Bom Conselho, Mater Boni Concili, de autoria de Monsenhor George Francis Dillon, missionário irlandês que havia residido por algum tempo no santuário de Genazzano, onde se encontra o afresco. Como o próprio Dr. Plínio declararia mais tarde, ele sentia na leitura dessa obra suave e discreta alegria espiritual, até mesmo quando o autor se estendia na exposição de alguns assuntos só muito indiretamente relacionados com a matéria de seu, aliás, excelente livro. Algum tempo depois, Dr. Plínio recebeu uma réplica da gravura original, cujos traços harmoniosos e cores firmes encantaram a ambos, tocando muito especialmente ao Monsenhor. A primeira vez que ele visitou o milagroso afresco foi em novembro de 1978, durante uma estadia em Roma. Ao ver a pintura, sentiu grande alegria. Nossa Senhora o recebeu com muita maternalidade e lhe arrebatou a alma por inteiro, confirmando seus anseios. Esse primeiro contato constituiu o marco inicial de um relacionamento com a Mãe do Bom Conselho, todo feito de intimidade e afeto, de confidências e orientações sobre as vias a trilhar.
Os benefícios desse breve encontro com Mater Boni Concili foram imensos e o levaram a fazer um propósito. Na medida em que suas obrigações de apostolado o permitissem, não deixaria transcorrer muito tempo sem retornar a Genazzano, pois não mais conseguiria viver longe do celeste convívio com a mãe e o menino no bendito afresco. De fato, nas décadas seguintes, Nossa Senhora lhe propiciaria a oportunidade de visitá-la inúmeras vezes. Em seus prolongados colóquios com a Mãe do Bom Conselho, Monsenhor João não se recorda de uma só ocasião em que, estando junto ao afresco, não tenha sido favorecido com uma comunicação sensível. Sem que houvesse revelações ou visões, ele ali recebeu orientação em diversas circunstâncias de sua vida e muitas indicações a respeito do futuro. Por maiores que fossem as preocupações, as angústias, ou mesmo as provações que lhe assaltassem, bastava entrar no santuário, ajoelhar-se diante do prodigioso quadro, e tudo se esclarecia e se ordenava em seu espírito. É como se ela lhe sussurrasse: "Não precisa dizer-me nada, meu filho, pois eu já discerni todos os seus anseios no primeiro olhar. Apenas contemple minha fisionomia e, num instante, você entenderá tudo o que tenho para lhe comunicar." Com um encontro, um olhar, estava tudo dito, tudo entendido. Ao longo de 4 décadas, incontáveis foram os grandes e pequenos gestos da Mãe do Bom Conselho para atraí-lo a si e fazer-lhe compreender o quanto ela quer estabelecer com os homens um vínculo verdadeiramente maternal, transbordante de misericórdia, e infundir-lhes a inabalável confiança de que está sempre disposta a tudo perdoar, desde que, arrependidos de suas faltas, dela se aproximem como filhos, suplicando sua intercessão. A música celestial. As expressões artísticas, de um modo geral, sempre estiveram presentes na vida de Monsenhor João. Grande apaixonado pela música sacra, considerou que ela seria um eficaz meio de evangelização. Dono de uma voz naturalmente melodiosa, harmoniosa e precisa, Monsenhor nos brindou com a interpretação de variadas composições, oriundas de diversas partes do mundo, bem como com composições autorais muito apreciáveis. Porém, a sua principal atuação foi como regente e formador de outros músicos. Profundo conhecedor do pendor artístico de cada um de seus filhos espirituais, Monsenhor João nunca deixou que se perdesse um dom, incentivando seus filhos e filhas ao constante aprimoramento de suas habilidades. Exigente com os detalhes, sempre tendo em mente extrair a excelência de cada músico, ele formou, preparou e lançou ao mundo uma orquestra e um coro internacionalmente conhecidos, composto por religiosos e religiosas, cujas habilidades musicais se destacam onde quer que se apresentem. Trata-se de uma legítima mostra da música celestial na Terra, e não há quem não se encante durante as missas, em apresentações ou mesmo com as gravações disponíveis na internet. É admirável o equilíbrio entre a consonância e a dissonância dos instrumentos e melodias. Formada inicialmente em meados da década de 1990, a banda e coro se chamava Cavaleiros do Novo Milênio e se apresentou em diversas partes do Brasil e do mundo. Mais tarde, o nome seria substituído por Coro e Orquestra Internacional dos Arautos do Evangelho. Todo fim de ano, os músicos se destacam pela apresentação do magnífico concerto de Natal, um momento sublime capaz de elevar toda a cristandade. A despedida do mestre e pai espiritual. Na vida sempre há coisas que desejamos evitar, mas são inevitáveis e não dependem de nós. A morte é uma delas. No dia 2 de janeiro de 1995, Monsenhor João foi internado urgentemente com embolia pulmonar e suspeita de câncer nos pulmões. Novos exames feitos em fevereiro indicaram não se tratar de câncer, mas de uma sarcoidose, uma enfermidade igualmente grave que ataca os órgãos mais importantes do corpo e pode levar à morte. Sofrendo com essa doença, sentiu-se na contingência de ter de preparar-se para morrer. Seu mentor espiritual,
Dr. Plínio, veio em seu socorro, tentando infundir-lhe esperança. Num caminho tão excepcional quanto o seu, a confiança também deve ter regras excepcionais, e não pode guiar-se pelas balizas comuns. O que a providência quer de você é uma espécie de recorde de confiança. Em vista do preocupante quadro clínico, Monsenhor partiu para os Estados Unidos à procura de tratamento especializado. Uma longa e dolorosa caminhada o aguardava, com agravamentos e complicações de toda a ordem, fazendo-lhe pressentir que a hora de se apresentar ante o Supremo Juiz havia chegado. Em 2 ocasiões recebeu o sacramento da unção dos enfermos. Recebeu em seu quarto o quadrinho com a réplica de Mater Boni Concili, que passara muitos anos na cabeceira de Dr. Plínio, e da presença dela voltou a aurir a esperança, parecendo-lhe ouvi-la dizer: confie, tudo vai dar certo. Em junho, assim que recebeu o laudo comprobatório declarando a completa ausência dos males, os quais lhe levaram a experimentar a proximidade da morte, Monsenhor partiu dos Estados Unidos para a Europa com o objetivo de descansar e ir a Genazzano pagar algumas promessas. Como é natural, sentia-se ainda bastante debilitado pelos golpes recebidos nos últimos 6 meses. No entanto, apesar de restabelecido, continuava convivendo com uma forte sensação de morte. No dia 15 de agosto, encontrando-se em Paris, Dr. Plínio lhe telefonou para cumprimentá-lo pelo aniversário. Ao ouvir o timbre de sua voz, ele logo discerniu que a saúde do seu mestre estava seriamente comprometida. Dias depois, já de volta aos Estados Unidos, recebeu a notícia de que Dr. Plínio havia perdido 13 quilos e sentia-se extenuado, sintoma inequívoco de alguma grave enfermidade. Diante disso, decidiu retornar logo ao Brasil. Antes, porém, foi a Genazzano, como planejara, e lá encontrou um funeral. O fato inusitado, a homilia do padre e um conjunto de pequenas coisas fizeram-lhe sentir que a morte se avizinhava, mas que não seria ele que iria morrer. No entanto, a mensagem recebida de Mater Boni Concili foi de esperança. Ao retornar ao Brasil, no dia 1º de setembro de 1995, encontrou seu pai espiritual em uma ambulância, sendo levado para o hospital, de onde não voltaria a sair. Ao saber de sua presença, Dr. Plínio se expressou como de costume: "Ó, meu João! Meu João!" Dr. Plínio partiu, e só Monsenhor sabe exatamente a dor que isso significou. Mas o próprio mestre, até os últimos momentos, consolado por ele, também lhe deu forças para prosseguir. Dr. Plínio tinha preparado a terra e colocado nela as sementes. A fidelidade incontestável de seu discípulo querido, mesmo diante de oposições e reveses, caberia fazê-las germinar. O acalentado sonho de Dr. Plínio de obter o reconhecimento canônico para a sua obra e colocá-la plenamente a serviço da Igreja só se realizaria como fruto dos esforços de Monsenhor João Clá, e se realizou. A Mãe do Bom Conselho prometeu e cumpriu. O prelúdio do triunfo do Imaculado Coração de Maria, a fundação dos arautos do Evangelho. Na convivência com Dr. Plínio e com o grupo de rapazes orientados por ele, Monsenhor aprendeu a meditar e discutir sobre as aparições em Fátima e os segredos deixados por Nossa Senhora, tendo como pilar de sustentação de sua fé a grande revelação final feita aos pastorinhos pela Virgem Santíssima: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Constituía, pois, um propósito comum de vida daquela instituição católica esperar e contribuir para o cumprimento dessa profecia mariana. Dentro dessa expectativa, um profundo anseio de perfeição o levou, em 1970, a iniciar uma experiência de vida comunitária em um antigo imóvel beneditino em São Paulo. Dos primeiros companheiros, ninguém perseverou. Porém, após numerosas dificuldades, aquela experiência adquiriu solidez, dando origem depois aos arautos do Evangelho. A partir deste foco originário,
multiplicaram-se casas de vida comunitária, nas quais seus membros se dedicam à oração e ao estudo como preparação para a ação evangelizadora. Tendo em vista a necessidade de formação intelectual, espiritual e doutrinária dos arautos do Evangelho, Monsenhor João fundou o Instituto Filosófico Aristotélico Tomista e o Instituto Teológico São Tomás de Aquino, bem como o Instituto Filosófico Teológico Santa Escolástica para o setor feminino. Juridicamente, o movimento formado por Monsenhor João Clá tomou a forma de uma associação privada de fiéis, os Arautos do Evangelho, na Diocese de Campo Limpo, São Paulo. E em decorrência de sua implantação em outros 20 países, foi reconhecido pelo Pontifício Conselho dos Leigos, em 22 de fevereiro de 2001, como uma associação internacional privada de fiéis de direito pontifício, tornando-se a primeira instituição a receber a aprovação pontifícia no novo milênio. Sob as bênçãos da Cátedra de Pedro, em pouco tempo a associação expandiu-se por dezenas de países e passou a englobar ampla e brilhante realidade, constituída em sua maioria de jovens. Algum tempo depois, ele organizou também o ramo feminino dos Arautos, o qual concretizou, de modo semelhante, mas separadamente do ramo masculino, o ideal de vida comunitária como meio de alcançar a santidade e melhor se preparar para essa missão evangelizadora. Desse ramo nasceu mais tarde a Sociedade de Vida Apostólica Regina Virginum, reconhecida em 4 de abril de 2009 pelo Santo Padre Bento XVI. Tanto os jovens como as moças, vivendo em comunidades separadas, abraçam uma vida de intensa espiritualidade, incluindo a participação diária na Eucaristia, a adoração ao Santíssimo Sacramento e a recitação do Rosário e da Liturgia das Horas. Além da prática dos conselhos evangélicos, obediência, castidade e pobreza, observam um ordo de costumes, cuidadosamente elaborado pelo próprio Monsenhor João Clá, que pode sintetizar-se na frase de Nosso Senhor Jesus Cristo: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Missões marianas em paróquias, apostolado do oratório, Maria Rainha dos Corações, visitas às famílias, cárceres e hospitais, serviços de mala direta para milhões de pessoas, projeto Futuro e Vida nas escolas, TV Arautos e o Fundo de Ajuda. Misericórdia são algumas das atividades desenvolvidas pelos Arautos nos mais variados campos da sociedade. Sob a orientação e o estímulo de Monsenhor, surgiram também os cooperadores dos Arautos do Evangelho, conhecidos como terciários, abnegados voluntários que dedicam o tempo disponível à evangelização, em meio às suas obrigações familiares ou profissionais, segundo o carisma da instituição. Alter Christus, a vocação sacerdotal. O desejo de uma maior entrega ao Senhor e aos irmãos levou Monsenhor João a se preparar para o ministério sacerdotal, junto com alguns de seus companheiros. Quero unir-me mais a Jesus. Quero ser veículo dele para absolver quantos encontrar em busca do perdão divino. Quero ser consumido como uma hóstia a serviço dele em benefício de meus irmãos e irmãs. Como aproximar-me ainda mais dele, ser um com ele, ser outro ele mesmo, conhecendo-o e amando-o com maior fervor, e assim servir à Santa Igreja e à sociedade com perfeição. Esse era o questionamento de Monsenhor, sempre incansável em sua entrega a Nosso Senhor Jesus Cristo. Levando em consideração a frase Sacerdus alter Christus, o sacerdote é um outro Cristo, ele considerou todas a grandeza existente no sacramento da ordem e desejou trazê-la para os arautos do Evangelho, sendo também um dos agraciados com esse novo passo dentro do caminho da vida espiritual. Assim, em 15 de junho de 2005, com outros 14 membros dos arautos do Evangelho, Monsenhor João Clá foi ordenado sacerdote na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo. Honrou a cerimônia com sua presença o cardeal Dom Cláudio Rumes, sendo concelebrantes mais 7 bispos e 70 sacerdotes.
Para dar corpo a esse ramo sacerdotal de sua obra, fundou a Sociedade Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli, aprovada por Sua Santidade, Papa Bento XVI, a 21 de abril de 2009. Ela hoje conta com mais de 180 clérigos. Com o ramo sacerdotal, alargou-se o leque das atividades de Monsenhor João. Partícipes de seu infatigável zelo, os sacerdotes arautos têm se lançado à conquista das almas pelo mundo afora. Atendem a doentes em lares e hospitais, ouvem confissões em paróquias, fazem pregações e catequeses, reintegram famílias na comunhão com a Igreja. Em 2008, o então padre João Cladias foi nomeado pelo Papa Bento XVI cônego honorário da Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma, e protonotário apostólico, o que lhe conferiu o título eclesiástico de Monsenhor. Vida acadêmica e condecorações. O seu intenso desejo de dedicar a vida ao apostolado, para o que se tornava necessário um amplo conhecimento doutrinário, levou-o a realizar estudos teológicos tomistas com grandes catedráticos de Salamanca, Espanha. Entre eles figuram Padre Victorino Rodrigues e Rodrigues, da Ordem dos Pregadores, Padre Antônio Royo Marim, da Ordem dos Pregadores, Padre Fernando Castanho, da Ordem dos Pregadores, Padre Esteban Gomes, da Ordem dos Pregadores, Padre Arturo Alonso Lobo, da Ordem dos Pregadores, Padre Raimundo Spiazzi, da Ordem dos Pregadores, e Padre Armando Bandera, da Ordem dos Pregadores. Formou-se em Filosofia e em Teologia pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro de São Paulo. É licenciado em Humanidades pela Pontificia Universidade Católica Madre e Maestra da República Dominicana. Obteve o mestrado em Psicologia pela Universidade Católica de Bogotá, Colômbia. Doutorou-se em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, Angelicum, e em Teologia pela Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, Colômbia. No dia 15 de agosto de 2009, o Santo Padre Bento XVI, em reconhecimento pela sua obra em favor da Santa Igreja, conferiu a Monsenhor João Clá, pelas mãos do eminentíssimo cardeal Franck Rodet, então prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, a medalha Pro Ecclesia et Pontifice, uma das honras mais altas concedidas pelo Papa àqueles que se distinguem por sua atuação em favor da Igreja e do Romano Pontífice. Monsenhor João também é membro da Sociedade Internacional São Tomás de Aquino, da Academia Marial de Aparecida, e foi membro da Pontifícia Academia da Imaculada. Foi condecorado em diversos países por sua atividade cultural e científica, recebendo a Medalha de Ciências do México e o título de Doutor Honoris Causa, outorgado pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro de São Paulo. No dia 19 de agosto de 2009, a Câmara Municipal de São Paulo o condecorou com a Medalha Anchieta, considerada a mais alta honraria da capital paulista, concedida a personalidades que tenham conquistado a admiração e o respeito do povo paulistano. Em 23 de outubro de 2023, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, recebendo o colar de honra ao mérito legislativo, numa inusitada cerimônia em que os arautos do Evangelho adentraram as dependências da Assembleia Legislativa de São Paulo em procissão solene, precedidos pela entrada triunfante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, aquela a quem Monsenhor sempre serviu tão amorosamente. O colar é a mais alta honraria conferida pela Assembleia Legislativa a pessoas que tenham atuado de maneira a contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado de São Paulo. Todas essas homenagens são o reconhecimento de uma vida de dedicação a Nossa Senhora, iniciada por aquele pequeno menino, agraciado por ela desde o início da infância, o qual sempre soube corresponder com obras a esse tão enlevado amor. Notável produção literária. A facilidade com a palavra falada ou escrita
sempre foi um dos dons essenciais de Monsenhor João, que ao longo de sua vida tem nos agraciado com uma vasta produção literária de excelente qualidade. Considerando a preciosidade do tempo, ele não é um autor que escreve qualquer coisa, apenas para dizer que escreveu, mas é um autor consciente, o qual mede bem as palavras e escolhe seus temas com maturidade, produzindo obras sólidas, belas e com a finalidade de aproximar cada vez mais os seres humanos do divino. Há algumas décadas, Monsenhor tem produzido obras de grande divulgação, algumas delas com mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Suas obras são publicadas em português, espanhol, inglês, italiano, francês, polonês e albanês. Além dos livros, Monsenhor João é fundador e colaborador da revista Arautos do Evangelho, publicada em inglês, português, espanhol e italiano, totalizando cerca de 800 mil exemplares de tiragem impressa, disponível também na modalidade virtual. A revista acadêmica Lumen Veritatis, da qual é colaborador, publicada pelo Instituto Filosófico Aristotélico Tomista, IFAT, Centro de Formação em Filosofia dos Arautos do Evangelho, saiu a lume em outubro de 2007 graças ao seu estímulo. Relação dos livros de sua autoria: Fátima, Aurora do Terceiro Milênio. O Rosário, a Oração da Paz. Sagrado Coração de Jesus, Tesouro de Bondade e de Amor. Medalha Milagrosa, História e Celestiais Promessas. Via Sacra. Jacinta e Francisco, prediletos de Maria. Orações para o dia a dia. Mãe do Bom Conselho. Dona Lucília. Comentários ao Pequeno Ofício da Imaculada Conceição. Maria Santíssima, o paraíso de Deus revelado aos homens. São José, quem o conhece? A gênese e o desenvolvimento do movimento dos arautos do Evangelho e seu reconhecimento canônico, tese de doutoramento em Direito Canônico. O dom de sabedoria na mente, vida e obra de Plínio Correia de Oliveira, tese de doutoramento em Teologia, volumes 1 a 5. O inédito sobre os Evangelhos, volumes 1 a 7. Fundo Misericórdia, obras de piedade. Para auxiliar obras eclesiais carentes, Monsenhor João criou na Associação Arautos do Evangelho no Brasil o Fundo de Ajuda Misericórdia, que coleta doações por meio de mala direta. Atentos às carências dos irmãos menos afortunados e em casos de catástrofes, os arautos do Evangelho sempre chegam onde está a necessidade, levando recursos e socorrendo aqueles que mais precisam, com obras pontuais em caso de emergência e obras permanentes, atendendo a milhares de pessoas. É preciso levar o Evangelho, mas também levar o alimento, o agasalho, o remédio, a consolação. Considera. Na parte dos cuidados com a alma, 670 mil famílias são visitadas pelos 22.600 oratórios de Nossa Senhora de Fátima. Os sacerdotes arautos estão sempre disponíveis para ouvir confissões e fazer aconselhamentos, e em suas visitas pelos mais longínquos rincões do país, promovem ações como batismo de crianças, regularização de matrimônios, casamentos religiosos e crismas, encaminhando as pessoas assistidas para atendimento na paróquia mais próxima delas. Um ininterrupto trabalho de visitas a enfermos em domicílios, clínicas e hospitais também é uma das marcas registradas dos arautos, que têm prazer em levar a unção dos enfermos, o sacramento da reconciliação e a Eucaristia para doentes acamados. Desde a sua criação, o Fundo Misericórdia, que tem ação contínua, já colaborou com doações a 650 instituições, em 270 cidades e 147 dioceses do Brasil. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Desde um simples menino aspirando a encontrar-se verdadeiramente com Deus, sentindo-se amado e agraciado por Nossa Senhora, passando pelo jovem em busca de um mestre espiritual, encontrando-o em Plínio Correia de Oliveira, de cujos anseios e sonhos tornou-se o grande realizador,
até atingir o auge de sua missão, construindo belíssimas igrejas, preparando sacerdotes e leigos para trilharem o caminho da santidade, escrevendo livros e levando a consolação e a conversão a muitas almas através de seus inesquecíveis sermões e homilias, Monsenhor João Clá vislumbrou a oportunidade de dar um passo a mais em sua jornada. Mesmo tendo estado durante tantos anos à frente da ordem que fundou, o poder nunca eclipsou a sua fé, e ele sempre disse que o verdadeiro poder somente a Deus pertence. Sentindo uma profunda necessidade de integrar-se cada vez mais a Nosso Senhor e a sua amada Mãe Maria Santíssima, chegou ao momento de tomar aquela que talvez tenha sido a mais difícil e também a mais sublime decisão de sua vida. Dando-nos mais uma grande lição de humildade, aos 77 anos, Monsenhor João apresentou a sua renúncia do cargo de superior-geral da Ordem, continuando como nosso formador espiritual, mas deixando a cargo de outros membros a parte administrativa, explicando-nos que, para alcançar a plenitude de sua vocação, tornar-se um intercessor, precisaria estar desincumbido das atribuições burocráticas inerentes ao cargo de superior-geral. Assim, ele se manifestou em uma carta dirigida aos seus filhos espirituais. Ao deixar este encargo, não posso, nem desejaria, diante de Deus, renunciar à minha missão de pai. Faço à Trindade Santíssima, por meio de minha Senhora e Mãe, a Virgem Maria, o firme propósito de continuar a interceder junto a Deus, com minhas súplicas e preces, por meus filhos e filhas. Continuarei à disposição de todos e cada um, por saber-me constituído por Deus como modelo e guardião vivo desse carisma, confiado a mim pelo Espírito Santo. Soubessem as criaturas o poder da oração e da intercessão de um homem que dedicou toda a sua vida a Deus, sem jamais reservar algo para si, que sempre fugiu da vanglória e tudo fez para todos. Esse é Monsenhor João Escogamilho Clá Dias, o qual deixou o cargo de superior-geral dos arautos, porém jamais deixará de ser nosso pai e abrigo, a quem nós, que fazemos parte desta grande família de almas consagradas a Deus, pelas mãos de Maria Santíssima, tudo devemos. A altíssima missão de um fundador. Ninguém neste mundo nasceu em vão. Nada há que seja inútil na criação. Cada ser humano foi criado com um propósito e deve dar glória ao Criador dentro de seu estado e de sua condição. Há aqueles que nasceram para casar-se e ter filhos, povoando a terra. Há aqueles que nasceram para viver o celibato e dar glória a Deus com suas renúncias e vida de oração. Há os que nasceram para conduzir nações, criar grandes empresas, estar à frente da ciência, estudar as doenças e encontrar a cura para elas. Há os que nasceram para ensinar, os que nasceram para glorificar a Deus por meio da arte, os que nasceram para liderar e os que nasceram para ser liderados. Há os que nasceram para desbravar continentes, fundar países, conduzir exércitos, e há aqueles que nasceram com a missão de ser fundadores. Podemos dizer que isso tenha começado com Abraão, cuja história está no Antigo Testamento. Naquele tempo, disse Deus a Abraão: levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Mais do que êxitos, segundo o mundo, ou prosperidade material, prometeu-lhe o Altíssimo como recompensa um povo eleito e abençoado, em cujo meio ele escolheria viver e manifestar-se. Tendo só um filho, Abraão não viu com seus olhos carnais a plena realização dessa promessa. Entretanto, ao sair do Egito, sua descendência já contava mais de 600.000 homens, conforme Êxodo 12, 37. Entretanto, isto ainda era pouco. Dele não iriam surgir unicamente 12 tribos. Em consequência do pacto feito com Deus, pela fé Abraão se tornaria também o pai de uma multidão de povos. Gênesis 17, 4.
Esta primitiva promessa encontra seu ápice em Nosso Senhor, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15, e nele se estende aos confins da terra. Atos 1:8. É, pois, na pertença a Cristo que distinguimos verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:20-19. Sua paternidade, pois, não se refere apenas e nem sequer primordialmente a uma filiação carnal, mas sim espiritual. Nas famílias religiosas da Igreja, esta paternidade sobrenatural se exerce por meio dos fundadores. Cada ordem religiosa teve seu Sinai na pessoa do fundador e seu carisma recebido de Deus. Ele representa para o religioso uma imagem divina, um modelo que reproduz Cristo de maneira adaptada a seus filhos. O verdadeiro fundador é, portanto, aquele que se caracteriza por ser pai, ao transmitir a vida espiritual a seus discípulos. Tendo recebido o seu chamado ainda na infância, Monsenhor João Clá soube ser fiel a ele. Tivesse optado pela vida monástica e passado todos os seus anos na clausura, apenas rezando e intercedendo pela salvação das almas, teria cumprido muito bem a sua missão. Entretanto, ele fez muito mais do que isso. Tornando-se um perfeito escravo de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Maria Santíssima, foi fiel à sua missão, procedendo como aquele que recebeu de Deus 10 talentos e os multiplicou para o engrandecimento e glória do Senhor. Além do legado espiritual construído durante toda a sua vida, Monsenhor também consolidou uma estrutura material capaz de sustentar a construção de um mundo novo. A quem conhece qualquer das obras erigidas por ele, é impossível não se maravilhar diante de tamanha beleza e sacralidade. Todas as grandes e belas construções dos arautos do Evangelho nasceram do desejo de Monsenhor João de mudar a face da terra e agir sobre as almas, de acordo com o Evangelho, fazendo com que, através do belo, as mentalidades se voltem para o mais alto, a Deus, provocando ondas de generosidade e altruísmo que levem à conversão verdadeira. Assim, ele justifica esse pensamento. Quando somos tomados de entusiasmo pelo belo, desejamos levar isso para o nosso próximo, e assim somos invadidos pelo desejo de dar glória a Deus, cooperando para a construção de um mundo melhor, mais bonito e mais acolhedor, a começar de nossa própria vida. Enquanto homem providencial, escolhido para dar início a um novo carisma na Igreja, coube a Monsenhor João ser pai de uma multidão de filhos e filhas, hoje espalhados por toda a terra, refletindo e dando continuidade à missão evangelizadora de seu fundador. E se produzimos algo de bom, de belo e de útil, é porque nosso arcabouço moral, espiritual e material foi erigido sobre 2 portentosas colunas, Plínio Corrêa de Oliveira e João Clá Dias, mestre e discípulo, almas irmãs, nascidas para dar glória a Deus através de suas palavras e, sobretudo, de suas ações, com o enorme legado que deixam atrás de si. Somos eternamente gratos pela transformação que Monsenhor João fez em cada um de nós e que fará em quantas vidas, se apenas se deixarem tocar pela sua bondade, pela sua retidão e pelo seu paternal amor. Os que trilharem as vias indicadas pela Santíssima Virgem, rezando o Santo Rosário e frequentando os sacramentos, crescerão sempre na vida da graça e no amor à verdadeira Igreja.